Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo aqui vou trazer resultados da Série A, B e C e também Mercadão da Bola, né? Vamos passar aqui também resultados por outras competições, tá? Vale dizer. Vamos começar pela Série A. Juventude 2. Juventude do Rio Grande do Sul 2. 2 gols de Gilberto, centroavante. 0 para o Sport Recife. O Sport permanece sendo o único time na Série A que não venceu nenhum jogo até agora, hein? Gente. Apenas 3 pontos conquistados. O Juventude chega a 11 pontos e empurra o Fortaleza para a 19ª posição da tabela, para vice-lanterna, né? Vai para 18º, portanto, o Juventude, pelo que eu entendi, né? Bom, Juventude 2, Sport 0, Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá, galera, mais resultados por essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos aqui também Internacional de Porto Alegre 1, Vitória da Bahia 0. Botafogo 2, Vasco 0. Aqui também tivemos a vitória por 2-0 do Flamengo sobre o São Paulo. Flamengo 2, São Paulo 0. E Ceará 1, Fortaleza 0, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Bragantino 2, Corinthians 1, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 4, Grêmio 1. Aqui resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né? O jogo Palmeiras e Santos e o jogo também Fluminense e Mirassol, por essa rodada, vão acontecer em outra data, beleza? Vamos agora para os resultados da Série B, né? Do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, eu ia passar os resultados da Série B, sim, mas fui pesquisar aqui e percebi que tem um jogo amanhã ainda por essa rodada da Série B. Então amanhã eu passo aqui para os amigos, beleza? Vamos partir para a Série C, então? Já começando com 2 resultados aqui, ó. CSA de Alagoas 0, Retrô 0. Brusque 2, Maringá do Paraná 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Botafogo da Paraíba 2, Londrina 0. Figueirense 0, Náutico 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Ituano 0, Guarani 0. São Bernardo 2, Ponte Preta 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Floresta 2, Ipiranga de Erechim 1. Aqui, gente, mais um resultado pela Série C do Campeonato Brasileiro. ABC de Natal 2, Tombense 1. Aqui também mais um resultado aqui pela Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui, gente, mais resultados. Itabaiana de Sergipe 0, Confiança de Sergipe também 0. Caxias do Rio Grande do Sul 1, Anápolis de Goiás 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Foram esses aqui os resultados dessa rodada. Vamos lá, gente, começando notícias do Mercadão da Bola, né? Já com a demissão de treinador, né? Eu vou até dar uma checada no tempo que esse treinador estava no Fortaleza, né? Mas fazia muitos anos já. Ainda mais a gente sabe, né? No mundo, no caso do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, que não tem longevidade, né? Para treinador. Então, esse treinador tá de fato há alguns anos nesse clube, né? O Pablo Voivoda, argentino, foi demitido do Fortaleza nessa tarde de segunda-feira, né? E o favorito para assumir o Fortaleza, gente, é o Ramon Dias, ex-treinador do Corinthians, né? E outros clubes também, né? Passou por vários clubes o Ramon Dias. Até o Al Hilal recentemente estava querendo esse treinador, o clube da Arábia Saudita, mas o Ramon Dias, de fato, no momento, é o favorito para assumir o Fortaleza.
Bom, gente, o Sport Recife, né? Mesmo perdendo, né? Pela Série A, mas vai contratando jogadores. Não vai se realmente se pautando de contratar jogadores, não. Vai contratando. E dois jogadores foram anunciados, né? O atacante Derek Lacerda, que vem por empréstimo do Cuiabá. O Carlos Alberto, né? Atacante do Sport, foi para o Cuiabá. E o Sport anunciou por empréstimo também o jogador Derek Lacerda, que vem do Cuiabá até o final dessa temporada, beleza? E o outro, por empréstimo também, do Noel's Old Boys, o atacante Ignacio Ramírez. Esse até meio de 2026, beleza? Gente, deixa eu só esclarecer aqui essa situação, porque eu falei também, né? Aí, calma aí. O atacante Carlos Alberto do Sport foi por empréstimo, tá? Pro Cuiabá, beleza? Só para deixar bem esclarecido aí, para não ficar nada equivocado. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Lucas Gonçalves. Esse jogador rescindiu o contrato com a ABC de Natal. O jogador Matheus Dias saiu do Internacional de Porto Alegre e fechou com o Nacional de Portugal. Os amigos vão perceber aqui pelo Mercadão da Bola que não é a única contratação que esse time do Nacional de Portugal está fazendo, não, tá? Então, eu vou trazer aqui mais contratações desse clube. Vamos em frente. Bom, gente, o ponta Victor Munhoz, base do Real Madrid, fechou com o Osasuna, outro clube da Espanha, por 5 temporadas. Aqui também o jogador... Vou dar uma olhadinha nessa situação aqui, gente, que eu não quero passar nada errado, não. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O jogador Rafael Brador saiu do Real Madrid, é um lateral, e fechou com o Benfica até 2030. Álvaro Carreras, esse jogador é o novo reforço do Real Madrid de fato, pelo que eu entendi, anunciou dessa vez o Real Madrid, né? Esse lateral que estava emperrado essa situação. Eu vou dar uma checada, mas o contrato do jogador é até 2030, tá? Com o Real Madrid. Stefano Pioli, finalmente esse treinador italiano foi anunciado oficialmente como novo treinador, né, da Fiorentina. Malek Tillman, esse jogador por 40 milhões de euros, saiu do PSV da Holanda e fechou com o Bayer Leverkusen, jogador base do Bayern de Munique, tá? Bom, gente, 63 milhões de euros mais 10 de bônus, Victor Gyökeres, atacante sueco, é o novo reforço do Arsenal, vindo do Sporting. Bom, vamos lá, gente. O Fenerbahçe da Turquia se aproxima da contratação de Lucas Vázquez, jogador livre no mercado após sair do Real Madrid. Beleza? Bom, gente, o zagueiro Naves do Palmeiras está fechando com o Alverca de Portugal. Beleza? Vamos em frente. Jogador Biquelma. Esse jogador fechou com o Napoli da Itália, gente. Vamos em frente. Vamos lá, galera. Roberto Firmino, atacante que está livre no mercado, né? Após sair do Al-Ahly da Arábia Saudita. Foi especulado no Corinthians, no Botafogo. Bom, fechou com o Al-Saad do Catar. Por empréstimo, gente, o Ipswich Town contratou o jogador Cedric, do Reims, da França, por uma temporada, tá? A Casé TV fechou um pacote de 104 jogos da Copa do Mundo de Seleções já de 2026, beleza? Inclusive a Casé TV já oficializou que fechou esse pacote aí. Vamos lá, gente. Gerson, jogador ex-Flamengo, foi oficializado pelo Zenit da Rússia, pelo que eu entendi, por 5 anos. Alemão, esse atacante, ele estava jogando no Real Oviedo da Espanha e fechou com o Pachuca do México. Bom, gente, ainda falando da Copa do Mundo de Clubes, tá? Deixa eu só passar alguns dados aqui, só para a gente terminar mesmo. Passando tudo da Copa do Mundo de Clubes, 81.118 torcedores
Foi o maior público dessa primeira edição, né, da atual edição da Copa do Mundo de Clubes, e foi no jogo PSG e Chelsea, o público da final, né? Portanto. Bom, o goleiro Sanchez, do Chelsea, foi considerado o melhor goleiro da competição. O melhor jogador da competição foi o Cole Palmer, do Chelsea. E o melhor jogador jovem da competição, né, o craque revelação, digamos assim, foi o Désiré Doué, do time aqui do PSG, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O jogador Diouf, lateral do Sparta Praga da República Tcheca, fechou com o West Ham, da Inglaterra. Christian Mosquera, esse jogador que vem do futebol espanhol, pelo que eu entendi, ao que parece vem do Valência, fechou com o Arsenal. Mais um reforço para o Arsenal, da Inglaterra. Bom, gente, o lateral Gabriel Soasso fechou com o Sevilha da Espanha por 3 temporadas. Vamos em frente. Bom, gente, Léo Chu, atacante que já passou por Grêmio e Ceará, estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos, fechou com o Alverca de Portugal. Falei que falaria, né, de mais contratações aqui desse time. Então, Léo Chu, atacante brasileiro, fecha com o Alverca de Portugal, beleza? Por 3 temporadas, Douglas Augusto fechou com o Krasnodar da Rússia. Vamos lá, gente, por 4 milhões de dólares, o Alan Rodrigues, do Argentino Júnior, está chegando para o Inter de Porto Alegre. Thiago Mendes, oficializado pelo Vasco, finalmente, né? Um volante aí que estava fechado com o Vasco já há algum tempo, mas não havia sido oficializado. Foi contrato até 2027. Vamos lá, gente. Pablo Torre, esse jogador sai do Barcelona e fecha com o Osasuna até 2029. O jogador Rony Bardagui fechou com o Barcelona até 2029. Vamos em frente. Bom, gente, o contrato do jogador Saiz, que eu já anunciei outro dia aqui, né? Com o Porto de Portugal, vai até 2030. Ele foi anunciado oficialmente, né? Vamos em frente. Matias Arezzo, esse atacante por empréstimo, sai do Grêmio até o fim dessa temporada, né? Vai ficar no Peñarol, do Uruguai. Bom, gente, o treinador Raul Cabral foi demitido e o treinador Marcelo Chamusca, contratado pela Tombense. Luka Modric, oficializado pelo Milan até 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. Bom, gente, o Fluminense está perdendo um jogador e está trazendo de volta outro. John Arias, esse jogador está indo para o Wolverhampton, da Inglaterra. Notícia que, inclusive, já foi dada até por Fabrício Romano, jornalista italiano. 20 milhões de euros o Fluminense vai receber e o Wolverhampton, da Inglaterra, fechou com John Arias. Do Pachuca, o Fluminense está trazendo de volta John Kennedy, atacante, beleza? Vamos lá, gente. Laelson Lopes, treinador do Sub-20 do Vitória, da Bahia, foi demitido. E toda a sua comissão técnica também. Vitinho, esse jogador, estava no Atlético San Luis do México e fechou com o Tijuana, também do México. Vamos lá, gente. Kaique, goleiro, pelo que eu entendi do Palmeiras, base, né? Tá indo para o Nacional de Portugal. Beleza? Nas próximas horas, o Atlético Mineiro deve oficializar a ida do jogador Rubens para jogar no futebol russo. Vamos lá, gente. O goleiro Matheus está fechando com o Alverca de Portugal. Mais uma contratação desse clube. O Farense de Portugal fechou a contratação do jogador do Cruzeiro Guimeira. Giovanni Meurer, volante do Curitiba, está fechando com o Paysandu. Até 2026 vai o contrato de Tite Ortiz, galera. Aqui com o América Mineiro. Esse jogador saiu do Sport Recife. Bressan, esse zagueiro que eu já havia falado em outro vídeo,
Foi oficializado pela Chapecoense também até o fim de 2026. E no Vojvoda não foi o único treinador de clube cearense a ser demitido nessa segunda-feira não, tá? O Thiago Zorro, treinador do Ferroviário do Ceará, foi demitido também. Beleza? Então é isso, galera. Bom, vamos lá, galera. Atualizando, Marcelo Vilar é o novo treinador do Ferroviário do Ceará para o lugar de Thiago Zorro, que foi demitido, beleza? Já foi contratado o Marcelo Vilar. Bom, galera, agora sim. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!